Bom dia para você. Bora começar mais um dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia onde nós precisamos declarar sobre a nossa nação. Nós precisamos declarar coisas boas sobre a nossa nação, sobre a nossa pátria. E eu todos os dias tenho feito isso há muitos meses. E eu tenho certeza absoluta que Deus está à frente e que Deus vai direcionar as pessoas que precisam ser direcionadas para que tudo se organize. Então, vamos interceder, cada um aí onde está, no seu dia a dia, interceder por todas as pessoas que estão à frente de todo e qualquer tipo de movimento, que a gente possa interceder por nossos irmãos brasileiros, não importando de que lado estão, mas que a gente possa realmente interceder, Senhor Jesus, pela nossa pátria amada, esse Israel que foi escondido. Eu não sei se vocês viram ontem um vídeo que eu fiz no Reels. Eu coloquei ontem um vídeo lá, eu espero que vocês tenham visto. Se não viram, tá lá no Reels um vídeo que eu fiz ontem com a bandeira do Brasil atrás. Eu quero convidar vocês para irem lá assistir esse vídeo. Eu inclusive comentei de uma profecia que eu ouvi, eu não me lembro a fonte, mas me marcou muito. Não tenho ela aqui para postar para vocês, mas me marcou muito porque falava que o Brasil é um novo Israel. O Brasil é um Israel escondido, é a terra prometida escondida. E se a gente for olhar, nosso país, ele tem tudo, ele tem abundância, ele tem alimento, ele exporta alimento para o mundo inteiro. Nosso país é uma terra amada, uma terra abençoada. E eu mostrei para vocês ontem como Israel está escrito na palavra Brasil. Então essa profecia fala que os anjos esconderam. Não sei se vocês viram, eu vou fazer aqui para vocês. E fala nessa profecia que na hora certa um anjo vai vir e iria cortar o B e se tornaria. Deixa eu ver se eu consigo fazer com que vocês enxerguem daí. Essa cor não, vamos usar outra. Peraí, vamos ver se essa aqui tem. E isso mexeu muito comigo. Não tô com nenhum canetão aqui, queria um canetão aqui para escrever para vocês. Isso mexeu muito comigo porque é muita coincidência, né? Então, a palavra... Nossa, não tem uma caneta aqui, gente. Um canetão nessa casa. Peraí. Nenhuma caneta minha tá funcionando. Peraí. E essa? Palavra Israel. Olha isso. Sabe que Israel é a terra, é o povo amado de Deus, é o povo escolhido, né? E como que tá escrito aqui, ó, Israel, Israel. Vocês estão vendo Israel? Quando a gente pega para escrever embaixo aqui, ó, Brasil, nós temos as mesmas letras. Você vai pirar com isso aqui. Eu tô com isso aqui no meu coração já há meses e eu não tinha falado sobre isso ainda para vocês. Brasil. São as mesmas letras, tá? Se você pegar o S com S da mesma letra, olha só. S com S da mesma letra, A com A, R com R, o I com I, o L com L. A única letra que fica diferente é o B e o E, né? E essa profecia falava que na hora certa foi colocado disfarçadamente esse B no lugar do E, para que a nossa nação ficasse escondida e pudesse ter acesso a tudo que nós temos, fosse uma nação protegida. E quando eu lembro dessa profecia, eu lembro exatamente o que a gente está vivenciando. E aí, quando a gente olha aqui, eu sei que aí tá ao contrário para vocês, mas vocês podem escrever. E aí, nessa profecia fala que na hora certa um anjo iria vir com sua espada e cortar o B. E isso aqui iria ficar uma letra E, de Israel. Olha isso. Vê se não tem todo sentido do mundo. Vê se não tem todo sentido do mundo. Eu pirei quando eu vi isso aqui. E a partir desse dia, eu realmente entendi muitas coisas que passaram a acontecer. Eu vi essa profecia no início desse ano. E a partir daí, eu comecei a aprofundar mais e
e amar ainda mais a nossa nação, a nossa pátria. Sempre fui muito orgulhosa com o nosso país, mas eu passei a ter realmente um olhar mais entendido do que estava acontecendo, né? O quanto a nossa pátria ela é amada, o quanto nosso país é próspero, quanto nós temos a oportunidade de prosperar. Isso é tremendo. Isso é tremendo. E é porque vocês não estão olhando, né? Olha aqui, ó. É porque vocês estão vendo ao contrário. Escreve aí para vocês verem, tá? No caderno de vocês. E aí, o que acontece? A letra B foi para disfarçar o novo Israel, né? Deus fez com tanto carinho, com tanto amor, com tanto cuidado o nosso país, que ele escondeu, né? Escondeu no meio e deixou ali escondidinho, aqui lá nos Países Baixos, né? Do mundo, ficou lá escondidinho para que realmente fosse a terra prometida. Observa se nosso país não é o país que mais tem alimento, prosperidade, quantas florestas, quantas coisas maravilhosas que nós temos aqui, a diversidade que nós temos aqui, a nossa pátria. Isso é muito forte. Isso é muito forte, gente. E de verdade, o meu coração, ele fica assim, ó, palpitando pela nossa nação, porque é algo que é muito forte. É muito forte. Eu sinto que realmente somos um povo escolhido, somos um povo amado, somos um povo que foi levantado para muitas coisas, e nós não podemos nos esquecer disso, dessa abundância natural que nós temos, dessa prosperidade natural que nós temos. E a gente sabe que existem sim situações difíceis. Eu vim de uma situação difícil na minha vida, mas a gente precisa entender que aqui a gente reúne todos os povos do mundo. Aqui a gente tem todos os povos do mundo em uma só nação. Deus ama o Brasil. Deus ama muito o Brasil. Deus ama muito o Brasil. Deus protege e cuida dessa terra. E eu acredito muito nisso, gente. Isso para mim fez muito sentido. Isso aqui para mim fez muito sentido. Então que nós possamos realmente estar unidos em oração, unidos em fé, unidos em oração pelo nosso país, entregando cada uma das pessoas que estão às ruas, entregando o Senhor Jesus. Cada uma das pessoas que estão à frente de qualquer tipo de luta e batalha pelo nosso país. Nós queremos, nessa manhã, seguir aqui com Isaías 61. Ontem vocês leram Isaías 60, ontem eu entreguei para vocês lerem Isaías 60. Nós estamos lendo a Bíblia toda. Nós começamos lá em Gênesis e a gente já está em Isaías 61. Alguém quer ver de novo? É só escrever Israel, aí depois você escreve Brasil embaixo. Escreve Israel em cima e Brasil embaixo. Aí você vai ver que todas as letras se completam. E na hora certa um anjo vai vir aqui, ó, e vai cortar a letra B. E aí a gente vai se tornar o novo Israel. Tá vendo? Brasil é um celeiro espiritual para o mundo. É isso aí. Tem gente aqui da Itália falando, ó, é a diferença espiritual, que nós não podemos perder esse acesso, tá? Não tá conseguindo compartilhar, muitas coisas têm acontecido, né? A plataforma aqui tá bugada, a gente percebe. Ontem foi uma oscilação tremenda de seguidores para cima e para baixo, ficava entrando e saindo seguidores, foi uma loucura ontem. Mas a gente segue aqui firme, forte, focado naquilo que precisa. E eu vou falar, assim como vocês, né, o coração aí esperando ver o que vai acontecer. E enfim, daqui um pouquinho eu tô indo pra rua também, porque eu tenho que fazer a minha parte. Mas hoje nós não vamos entrar profundamente sobre isso. Nós vamos falar diretamente aqui sobre Isaías 60 e 61. Eu quero de todo o coração falar para cada um de vocês para que mantenham as ordens, para que mantenham a paz, né? Se forem fazer qualquer tipo de protesto, que façam em paz. Se forem fazer qualquer tipo de celebração, que façam em paz, porque a nossa nação é uma nação de paz, tá? É sobre tudo isso. Eu vou para a rua daqui um pouco e eu vou em paz, tá? Então que cada um possa ter esse sentimento de paz, esse sentimento de
de posicionamento, mas em paz, porque isso é paz e ordem, né? Ordem e progresso é o que está na nossa bandeira, tá bom? Então vamos lá, vamos falar aqui Isaías 60. Quem leu ontem Isaías 60? Eu deixei de tarefa ontem para vocês que estão aqui, Isaías 60, tá? E hoje a gente vai ler o 61, tá? O 60, gente, o 60 falava ontem, levantem-se Jerusalém, levanta a pátria escolhida, pátria amada, levante, desperte, né? E aí no final finaliza assim, nos tempos certos eu farei isso acontecer. O Eterno diz, no tempo certo eu farei isso acontecer. E hoje Isaías 61 fala, o Espírito do Eterno, o Senhor está sobre mim, porque o Eterno me ungiu, ele me enviou para pregar as boas novas aos pobres e curar os corações partidos, anunciar a liberdade aos cativos e o perdão a todos os prisioneiros. O Eterno me enviou para anunciar o ano de sua graça. Percebe isso? E quando eu vejo a palavra prisioneiro aqui, para mim é muito claro que não são os prisioneiros que cometeram coisas erradas e que estão lá pagando os seus crimes. É os prisioneiros de mentalidade. Porque uma mentalidade errada é o que conduz a gente a continuar cometendo erro. Então, aqui está falando perdão a todos os prisioneiros que vivem em cárceres mentais, tá? Eu quero que você entenda isso. E aí, para cuidar das necessidades de todos os que sofrem em Sião e entregar a eles flores de esperança em vez de cinzas, mensagens de alegria em vez de notícias de calamidade, um coração de louvor em vez de espírito angustiado. O nome deles será mudado para carvalho da justiça, plantados pelo Eterno para mostrar a sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e edificarão uma nova cidade sobre o entulho. Gente, só para quem está chegando aí hoje, olha o que está falando Isaías 61. Eu vou ler de novo, tá? Eu vou ler de novo para vocês. E eu quero que vocês entendam que, ocasionalmente, Isaías está caindo aqui nesses dias que a gente está lendo, que está fazendo live, a gente está numa sequência. Então, observa o cuidado de Deus sobre todas as coisas. Olha isso. O Espírito do Eterno está sobre você, porque o Eterno te ungiu e te enviou para pregar as boas novas aos pobres, curar os partidos de corações, anunciar a liberdade aos cativos. O Eterno enviou para anunciar o ano da sua graça, a celebração da data em que o Eterno destruiu os inimigos e consolar a todos os que choram, para cuidar das necessidades de todos os que sofrem em Sião e entregar a eles as flores da esperança em vez das flores de cinza. Mensagens de alegria em vez de mensagens de calamidade, um coração de louvor em vez de um espírito angustiado. O nome dele será mudado para carvalho da justiça, ou seja, o nome de quem escuta o chamado vai ser chamado para carvalhos da justiça, plantados pelo Eterno para mostrar a sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e edificarão uma nova cidade sobre o entulho. Uou! Mas vocês serão chamados sacerdotes do Eterno e serão honrados como ministros do nosso Deus. Eu, o Eterno, gosto de agir de forma justa. Eu odeio o roubo e o crime. Por isso, sempre serei integralmente leal. Seus descendentes se tornarão conhecidos em todos os lugares. Seus filhos serão reconhecidos como pessoas que eu abençoei. Porque assim, como a terra se enche de flores silvestres na primavera e como o jardim explode em florescência, o Eterno, o Senhor, faz a justiça florescer totalmente e mostra o louvor a todas as nações. Uou! Vamos ler de novo essa parte? Oh, Jesus, maravilhoso. Oh, Espírito Santo lindo. Oh, Jesus Cristo amado. Olha isso. Isaías 61. Vou até colocar no feed essa. Porque assim como a terra se enche de flores silvestres na primavera, e como o jardim explode em florescência, o Eterno Senhor faz justiça florescer totalmente e mostra o louvor a todas as nações. Que palavra mais linda! Uou! Isaías 61. Gente, eu tô apaixonada por esse profeta Isaías, porque, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Não tem um dia
que nós estamos aqui, porque nós já pegamos algumas passagens aqui da Bíblia, gente, que não é fácil de fazer despertar, não. Tal de números, tal de não sei o quê, ficava só lendo número e data de nascimento do povo, e a gente combinou que ia ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Agora a gente pegou esse profeta Isaías aqui, e vocês não têm noção, todos os dias é uma palavra, mas é uma palavra, parece que é uma palavra para agora, para esse momento, para essa hora, não é? É demais. Isaías 61. Então, que nessa palavra nós podemos meditar no dia de hoje, que nós podemos... A Bíblia que eu tô lendo hoje é a Bíblia A Mensagem, tá? A Bíblia A Mensagem que eu tô lendo hoje. Eu leio muito a Mensagem, a NVI, a J. King James... Tem tudo um pouco aqui, gente, tem tudo um pouco. Cada dia eu aprofundo em uma e pesquiso em todas para poder ler para vocês, tá? Mas essa Bíblia Mensagem, ela tem uma linguagem bem contemporânea. O livro é maravilhoso de Isaías. E ele vem falar o seguinte: anuncia a liberdade a todos os cativos. O que são as pessoas cativas? Às vezes a gente acha que a pessoa cativa, tem gente que é cativo pelo medo. Tem gente que é cativa e deixa de fazer muitas coisas por conta do medo. Então, Deus quer fazer com que você, que é aprisionado, você entenda que Deus te chama a dar o próximo passo. Deus disse a Josué, seja forte e corajoso 3 vezes. Ele não falou uma vez, ele falou 3 vezes. Você já ouviu alguém virar para você e falar, seja forte e corajoso, e você se tornar forte e corajoso? Não. Você não se torna como um toque de mágica, nem Deus falando. Na verdade, você começa a entender se eu tenho que ser forte porque eu sou fraco. Se eu tenho que ser forte porque ainda eu tô fraca. Se eu tenho que ser forte porque eu ainda estou precisando fortalecer. Então entenda que as pessoas, quando elas vão entrar, pisar no seu destino, elas vão ter que enfrentar o cão do medo. Elas vão ter que enfrentar aquilo que torna cárcere privado da mente das pessoas. E a maior arma que o inimigo tem para roubar o seu destino é o medo. A maior arma que o inimigo tem para impedir você de viver aquilo que Deus planejou para você é o medo. Você nunca vai conseguir entrar na porta da linha do seu destino se você deixar o medo ser maior. A maioria das pessoas não entram na porta do seu destino, naquilo que precisam vivenciar por conta do medo, porque não ativaram as suas coragens e permitem o tempo todo o medo falar mais alto. Eu quero falar para você que está assistindo hoje que às vezes o que você precisa é só dar o próximo passo. Às vezes é isso que você precisa fazer, é dar o próximo passo. Seja guiado pelo Espírito Santo e faça aquilo exatamente que o Espírito Santo está falando para você fazer. Obedeça. Existem muitas coisas na vida que o Espírito Santo vai colocar no seu coração e o medo vai te roubar isso. Existem muitas coisas que Deus vai te dar como direção, mas o medo vai te roubar, vai te manter como um cárcere privado, arrependido das coisas que você não fez depois. Se você der o seu melhor naquilo que você está se propondo a fazer, naquilo que está dentro do teu coração, Deus vai entregar, Deus vai fazer a parte dele. Se você fizer o seu melhor, Deus vai fazer o melhor dele. Você sabe que eu observo, o medo é a coisa mais aceitável por todo mundo, inclusive pelos pais em relação aos seus filhos. Inclusive os pais são as pessoas que mais colocam medo nos seus filhos. Pai é o que mais coloca medo do seu filho. Então, se você está aqui, tem um pai ou uma mãe aqui, o filho tem medo de qualquer tipo de coisa, ele pegou esse tipo de coisa de alguém. Ou de um professor, do pai e mãe, ou de um avô. Ele pegou esse medo de alguém. O medo não nasce com a gente nasce forte e corajoso. Só que as pessoas ao nosso redor vai colocando medo até de um besorrinho, até de uma lagartixa. E aí, vai deixando aquilo crescer. E aí a pergunta que eu te faço hoje, o que você faria se você fosse 10 vezes mais corajoso? O que você faria se você fosse 10 vezes mais ousado? Você faria alguma coisa diferente do que você está fazendo hoje? Se você faria alguma coisa mais diferente do que você está fazendo hoje, você entenda o que eu vou te falar agora. Você foi reduzido ao medo. Se você faria, se a tua resposta é, eu faria alguma coisa diferente, se eu não tivesse medo, eu faria alguma coisa diferente, eu quero falar pra você, se você teve o pensamento, poxa, eu faria isso, eu faria aquilo, se eu não tivesse medo, eu faria aquele outro, eu tentaria ir por esse caminho, eu abriria minha empresa, eu faria isso, eu faria aquele outro. Se você pensou isso, automaticamente você já se entregou que aquilo que você hoje está vivendo é exatamente aquilo que você foi reduzido a viver.
Se há alguma coisa que você pensa que você faria se você não tivesse medo, significa que o medo já te influenciou, que o medo já influenciou o teu destino, que o medo já fez um cárcere privado na sua mente. O medo é o maior alienador, é a maneira principal que o inimigo tem de poder alienar as pessoas. E aí, você precisa entender que o seu destino ele é entrelaçado ao destino de outras pessoas. E se você muitas vezes não dá um passo rumo àquilo que é o teu chamado, diante daquilo que Deus colocou para você fazer, você acaba impedindo outras pessoas que façam. A gente vai falar mais sobre isso amanhã. Mas eu quero falar para cada um de vocês que está aqui hoje, para que você entenda que o medo, ele te impede de vivenciar aquilo que você precisa vivenciar. E não existe nada pior do que o arrependimento. Quem aí já perdeu alguma coisa por conta do medo? Escreve aí pra mim. Eu tô falando de tudo. Tô falando de oportunidade, eu tô falando de posicionamento. Eu tô falando de tudo. Escreve aí pra mim. Tem gente que abriu uma empresa com medo e agora eu tenho lutado contra o medo até dar certo porque está difícil demais. Olha só, eu quero te falar uma coisa. Vocês precisam entender que o medo, às vezes, tem gente que fala assim, Grace, você sente medo? Eu não sinto mais medo hoje, tá? Hoje eu não sinto mais medo. Não sinto. Antigamente eu sentia. E como que eu venci esse medo? Primeiro, pensando o que Deus pensa sobre mim. Segundo, fazendo com medo mesmo, tá? Então, teve muitas situações que eu comecei a enfrentar e dar os passos, mesmo estando com medo. E aí você vai acostumando e vai percebendo e vai mostrando pro seu corpo, vai mostrando pra sua mente que aquilo é fantasia da sua cabeça. E aí, quando eu começo a ter um olhar diferente, um posicionamento diferente, um fazer aquilo que precisa ser feito, você vai vencendo o medo com medo mesmo, você está entendendo? Porque enquanto você fica paralisado, o medo é uma coisa que paralisa. O medo é muito aliado do bloqueio de passividade também, tá? Porque o passivo, ele tem medo de errar, medo de incomodar, medo de fazer alguma coisa. Então, o medo, ele tá presente em todos os bloqueios, tá? Mas no bloqueio de passividade, ele é um que ele é fiel ali, ó. Porque ele fala assim, não, vamos ficar aqui mesmo, protegido, é melhor você ficar aqui caladinho do que você fazer alguma coisa. Não abre empresa não sai de casa não vai trabalhar não, fica aqui protegido, hoje tá chovendo, vai que você tá de moto, vai que você escorrega, Deus o livre, não vai sair de casa hoje. E aí você fica com aquele monte de medo impedindo você de ir para um próximo nível. Eu tô usando aqui exemplos que eu já passei, tá? E aí, o que a gente precisa entender? Que eu venço o medo de duas maneiras. Primeira maneira, tá? Na verdade, tem mais de duas maneiras. Hoje eu tô entregando duas pra vocês. Quando eu desbloqueio a minha mentalidade, eu me torno imparável. Eu perco medo de barata, perco medo de bicho, eu perco medo de estrada, eu perco medo de dirigir, eu perco medo de um monte de coisa, tá? Porque o desbloqueio, ele vai tirar todo o medo e vai jogar fora. Quando eu ainda não passei pelo SSS, que vai acontecer agora dia 11, 12, 13, você ainda não foi e já decidiu que não vai, é uma pena, porque o time que vai estar lá vai se tornar imparável. Então eu tô só te lembrando que ainda tem algumas vagas aqui no meio da explicação do medo. Então se você ainda tá pensando em só vai, acaba com tudo isso para começar o ano de 2023 no 12, tá? Então beleza, não passou pelo desbloqueio, vai querer ficar lutando sozinho. Então vamos lá. Primeira coisa, você tem que enfrentar o medo, tá? Enfrentar o medo, vai com medo mesmo. Vai dar dor de barriga, vai dar ânsia de vômito, você vai com medo mesmo. Você precisa enfrentar e dar o próximo passo, porque esse próximo passo ele é determinante para você. E a segunda coisa é você repetir aquilo que Deus pensa sobre você, tá? Deus pensa que você é próspero, Deus pensa que você é imparável, Deus pensa que você é forte, Deus pensa que você é corajoso, Deus pensa que você é filho, Deus pensa que você é herdeiro. É isso que Deus fala na palavra sobre você que está aí em casa hoje. A palavra ela é clara.
sobre quem é você. O único problema é que nós não paramos, você não parou muitas vezes para poder aprofundar no que a palavra diz ao seu respeito. A palavra diz que você é forte, que você é corajoso, que você é imparável, que você é um herói. A palavra diz que você é um herdeiro, a palavra diz que você é imparável, a palavra diz que você pode todas as coisas, a palavra diz que você pode fazer coisas maiores do que as que Jesus fez. A palavra diz que você é abundante, a palavra diz tudo isso sobre você. Mas na maioria das vezes você prefere escutar o que o mundo fala sobre você. Você prefere escutar o que as pessoas falam sobre você. Você prefere escutar o que as pessoas, o que aquelas pessoas cheias de bloqueio estão jogando de lixo sobre você. E aí nessa manhã Deus vem falar para você, você precisa se levantar, né? Desde ontem Deus está falando sobre isso, né? Se levanta, desperta. E hoje vem falar aqui de forma muito clara. Isaías 61, depois eu quero que vocês leiam, aonde fala, porque assim como a terra se enche de flores silvestres na primavera, e como o jardim explode em florescência, o eterno Senhor faz a justiça florescer totalmente, e mostra com louvor a todas as nações. Então, eu quero falar para você que tudo isso, para tudo e qualquer coisa que você vai fazer na tua vida, você precisa vencer o medo. Você precisa ter a coragem de declarar sobre a sua vida, sobre a sua história, mas agir. A fé e a esperança são duas coisas que elas caminham ligadinhas. A esperança é você esperar e a fé é a ação. Não existe resultado sem ação. Não existe resultado sem posicionamento. Que pena. Tem alguém falando aqui, ó, para mim Deus está morto. Só de você pensar que ele está morto, você já declarou que ele existe. Já temos um grande passo. Mas ele não está morto. Talvez você está sentindo isso porque você decidiu em algum momento se distanciar dele. Você em algum momento desejou, por algum bloqueio emocional que aconteceu, por alguma decepção, e olhe lá se não foi com o pai, tá? Porque normalmente pessoas que não acreditam, que acham que Deus não fala com elas mais, que Deus abandonou, é tudo um reflexo do bloqueio de paternidade, tá? Deus, ele tá bem vivo e tá aí dentro de você. Você querendo ou não, ele tá aí, tá? Você querendo ou não, ele tá aí. Você querendo ou não, ele tá aí, te amando, te cuidando, te protegendo. É só um detalhezinho para ajustar e você vai se conectar. Só fala para ele, pede para ele, fala assim, Deus, me mostra que você tá aqui. Eu tô falando para você hoje, nessa manhã, que escreveu isso aqui nos comentários. Só pede para ele, fala assim, ó... Deus, me mostra que você está aqui. E eu declaro que hoje ainda você vai ter um sinal de Deus na tua vida. Para você saber que Deus está contigo. Hoje ainda você vai sentir que Deus está vivo. E aí juntinho com você. Eu declaro isso sobre a sua vida hoje. Eu declaro isso sobre a sua vida hoje. É isso. Um dia maravilhoso hoje. Um dia extraordinário. Que a gente possa, de verdade, de todo o meu coração, eu quero falar pra você que tá aqui hoje, que tá entrando nessa live. Nossa live começa às 6h12 da manhã. Vocês estão entrando depois, tá legal? Sejam bem-vindos. Mas você perde muito conteúdo, tá? Então vamos lá, 6h12 da manhã, a gente tá aqui no 12 já, fazendo a nossa oração em unidade, fazendo toda essa entrega. E eu quero falar pra vocês que ainda hoje você vai sentir o toque de Deus na sua vida, hein? Tô falando pra você que escreveu aí. Isaías 61, fica de tarefa para vocês lerem, tá? Isaías 61, fica de tarefa. Vamos orar por todos os nossos irmãos, por todas as pessoas dessa nação, porque todas as pessoas dessa nação são filhos amados e escondidos do nosso protegidos, nosso Israel, nosso Israel. Todas as pessoas que estão aqui são um povo escolhido e por isso que a gente luta todos os dias para trazer mais e mais pessoas para acreditar que são filhos de uma pátria amada, de um povo escolhido de Israel, de um povo amado. Quem não entendeu o que está aqui, vai lá no meu feed, eu coloquei ontem um Reels lá explicando, um Reels que tá com a bandeira do Brasil atrás, eu quero que vocês assistam depois, tá? E eu quero deixar de tarefa para vocês Isaías 61, leiam e meditem sobre essa palavra linda, tenham um dia maravilhoso, um dia abençoado, vamos lá e vamos fazer aquilo que precisa ser feito. Bora, não vai ficar em casa, não vai ficar esperando as coisas acontecerem, respira
e vamos pra cima, fazer um dia maravilhoso, um mês incrível. Olha só, nós estamos no mês de novembro. Nós estamos no mês de novembro. Hoje é dia 1º de novembro. E esse 1º de novembro vai determinar como vai acabar seu final do ano, como vai ser o ano de 2023. Tá? Que você vai fazer hoje, que vai ser uma tomada de decisão na tua vida para que você tenha um 2023 diferente. Hoje é dia de avaliar a roda da vida, hoje é dia de você, lá no grupo do Telegram tem lá a roda da vida, pedir para as meninas colocarem lá de novo para vocês avaliarem o que passou e olhar de agora para frente o que você precisa fazer para você poder seguir com tudo isso. Olha só, como descobrir o propósito. Jane Moraes, não tem como a gente entrar nesse assunto agora, mas a gente sempre fala sobre isso aqui no SSS. Inclusive no método SSS que vai acontecer dia 11, 12 e 13. Você vai sair de lá com a tua identidade ativada e com o teu propósito esclarecido. O que é propósito esclarecido? Tua missão definida, tá? Então dia 11, 12 e 13 nós temos SSS em Alphaville, São Paulo. Se você está entrando aqui agora nessa live e tá precisando arrancar esses bloqueios emocionais que tem impedido você de viver a vida que você nasceu para viver, cai pra dentro porque ainda tem poucas vagas. Dia 11, 12 e 13 de novembro, falta exatamente 10 dias pro método SSS e eu espero por você lá. Tem como desbloquear a necessidade de aprovação, sim. Tem como desbloquear a passividade, escassez, sabe, essa procrastinação. Tem como desbloquear, gente, bloqueio de paternidade que pode ter ramificado todos esses outros bloqueios que vocês vivem. Então não perde a oportunidade de você fazer o SSS número 12.0, porque ele vai levar você para um próximo nível já para o ano de 2023, para você não entrar o ano na mesma, tá? Que bom. A Germina tá falando aqui que ela recebeu o meu vídeo e Deus tá agindo na vida dela. Que bom. A minha idade, 40, já quarentei, gente. 40, fiz 40 anos esse ano. Não tenho vergonha nenhuma de falar, não. Tá bom? Então, sobre tudo isso. Então, eu espero vocês dia 11, 12 e 13 em Alphaville, São Paulo, pro método SSS, para acabar com todas essas tretas que você carrega, todos esses lixos que você carrega, tá? Amanhã teremos live normal, 6 e 12 da manhã. Despertar, claro, todos os dias, gente. Quando não tem, eu aviso nos stories. Vocês precisam acompanhar os stories todos os dias. Quando eu não venho fazer live, eu aviso nos stories, tá? Mas sempre estamos marcadinhas aqui de segunda a sexta-feira, 6 e 12 da manhã. Então amanhã, volta comigo, 6 e 12 da manhã, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Vamos pra cima no 12 fazer acontecer. BH terá? Não, vem pra São Paulo. Bora pra São Paulo. Bora pra São Paulo, Alphaville, dia 11, 12 e 13. Eu espero por vocês. Para de esperar a hora certa, o momento perfeito, que esse dia não vai chegar se você tiver com a mente cheia de bloqueio. Não vai chegar o dia que você vai ter mais dinheiro, porque o bloqueio de escassez, ele tá aí dentro, não vai conseguir produzir mais. Você precisa tirar as tretas para você poder multiplicar, tá bom? Então, você precisa olhar sobre isso, tá bom? SSS, posso ir em BH para outros eventos. Eu acho que tem um evento, inclusive, mas não é um evento SSS que a gente vai tratar de desbloqueio emocional. Estou falando de SSS, desbloqueio emocional, tá bom? Um beijo grande no seu coração, que Deus abençoe, um dia lindo, um mês de outubro maravilhoso. Eu declaro o mês de outubro de multiplicação na sua vida. Eu declaro o mês de outubro incrível na sua vida. Eu declaro o mês de novembro abençoado, próspero. Eu declaro um novembro incrível. Eu declaro um novembro extraordinário na sua vida. Eu declaro um novembro imparável na sua vida, porque você vai se tornar imparável lá no método SSS. Você vai fazer acontecer o maior mês da sua história. Recebe isso. Você vai prosperar no mínimo 12 vezes mais depois que você sair do SSS. Então, bora tomar sua decisão. A gente tem aí, inclusive, o testemunho. Eu tava esses dias almoçando com a Thaís, a minha amiga, e ela contou o testemunho de uma pessoa que foi no evento e o quanto essa pessoa já prosperou, quantas coisas multiplicaram depois que essa pessoa foi no método SSS. Então, eu quero falar para vocês, não percam essa oportunidade, tá bom? Beijo no coração de vocês. Tarefa de hoje, Isaías 61 e também fazer a roda da tua vida que tá lá no Telegram pra você. Grace Joviane no 12 é o Telegram. Grace Joviane no 12. Vai lá, pega o material, aproveite, desfrute e vamos pra mais um dia extraordinário, um dia incrível. Até amanhã, 6 e 12. Amanhã é feriado? Ah,
Ah, gente, feriado não. Feriado eu não faço. Nem feriado e nem sábado e domingo, tá? Então amanhã nós não teremos SSS. Desculpa, despertar. Amanhã nós não teremos despertar, tá? Amanhã é feriado, amanhã não teremos despertar, combinado? A gente volta depois de amanhã, tá bom? Tarefa de hoje, Isaías 61 para vocês. Beijo no coração.